Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ovelha negra da família. Se você se sente aí deslocado, se você anda meio que fora dos padrões, se você é aquela pessoa revolucionária, visionária da sua família que vê além assim e que às vezes não é assim tão bem visto pelos outros, é visto como a esquisita, o esquisito. Fica comigo aqui que você vai entender através de uma visão sistêmica o que isso quer dizer. Eu fiz um post esses dias sobre as memórias uterinas e a dor na menstruação. Como que se dá essa relação? E trouxe essa questão que eu já trago já há bastante tempo, que é falar sobre as memórias transgeracionais, essas memórias que estão aí incluídas no nosso corpo, no nosso DNA. E o Bert Hellinger, ele tem um texto bastante interessante, que eu já até postei ele aqui em forma de texto mesmo, que fala exatamente sobre esse olhar sistêmico para o buscador, né? Para essa ovelha negra. Eu gosto de chamar de ovelha holística, que o negro, além de ser um pouco racista, né, gente, traz um tom pejorativo, porque o que na visão comum é essa ovelha negra? É aquele que foge às regras, que não cumpre os padrões, é aquele que ou bebe demais, ou não frequenta a igreja que os pais frequentam, ou, enfim, infinitas possibilidades você vai vendo aí no que você se difere dos outros. E comigo não foi diferente. Então, o que eu falei no post hoje? Que o nosso útero é um centro que guarda as memórias das nossas ancestrais. E não só o nosso útero, nós trazemos memórias transgeracionais desde quando a gente tá lá na barriga da nossa avó, dentro lá do útero. Quando a nossa mãe ainda está no útero da nossa avó, nós já estamos carregando memórias e de até 7 gerações na nossa linhagem feminina ou masculina também. Enfim, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma memória de dor e ela está alojada lá no meu útero por conta de uma ancestral minha que perdeu um bebê e sentiu muito essa dor, tanto física quanto emocional, e isso não foi bem tratado, se essa, por exemplo, se essa criança que sofreu esse aborto espontâneo ou provocado, aqui não cabe julgamento, tá? Não foi vista, eu posso trazer no meu corpo essa memória. E aqui eu quero que você espera um pouco, se você não acredita, fica mais um pouco, porque isso é comprovado cientificamente pela epigenética. Você pode estudar isso mais profundamente, tá? Mas voltando aqui ao buscador, o que isso quer dizer? Eu, por exemplo, nasci num lar católico e sou muito grata por isso. Foi minha religião inicial e não tem, né? Conhecer Deus não importa como foi. Só que eu nunca me adequei muito a esses padrões. Eu sempre achei um pouco monótono, enfim, não me adequava. E eu sempre busquei, sempre fui muito em busca desse autoconhecimento, dessa reconexão com o divino. E eu busquei em muitos lugares, em muitas igrejas. E aí aquela pegadinha, né? Tá mais dentro da gente do que fora. O céu e o inferno é aqui também. E então, é, quando surge essa pessoa, ela amplia, né? Normalmente é uma pessoa que tem uma força, mesmo que traga um sofrimento, tem uma força e uma visão além para levar a família adiante, um nível adiante. E se você está me ouvindo, está sentindo alguma semelhança nisso, é porque você também é essa buscadora, esse buscador. Porque, como eu expliquei no post, quando a gente para e olha para essa dor, a gente entende esse contexto histórico, entende que é uma memória que está ali presa.
E aí eu falei também que é um centro energético, e para quem não acredita, eu vou dar só uma pinceladinha na física quântica que fala tudo no universo é feito de átomos, moléculas, né, partículas subatômicas, que é composto de prótons, nêutrons e elétrons. E tem a força forte, a força fraca, e tudo tem. E a física quântica explica pelo experimento da dupla fenda que tudo é feito desses átomos, nosso corpo, as árvores, os animais, o celular, tudo. Tudo que você vê de matéria que você pega é átomos em níveis de organização diferente, e o ar também é. E existe uma onda e existe a matéria, a matéria. Então tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Quando eu falei que é um centro energético, para quem não tem essa noção, vai achar que é conversa. E não é. É algo fundamentado. Então, nesse centro energético é que estão, né, nessa psique aí desse órgão é que estão gravadas essas memórias. Veja, eu não preciso estar aqui falando com vocês e dando comando para o meu corpo fazer a respiração, fazer a circulação, a digestão, toda a parte automatizada que ele faz por si só. E como que ele faz isso? Já parou para pensar? Existe um centro energético que leva energia, que é o movimento e informação. E o nosso útero, desde da nossa primeira ancestral, está carregando essas memórias não curadas. Então, quando eu ou você se vê nesse lugar com essas informações e com esse recurso, com essa consciência, porque o que acontece? As nossas ancestrais, muito pouco tempo atrás, a mulher era um objeto de desejo, um objeto de trabalho, não era visto como pessoa. Então, se imagina numa situação dessa e o que você sentiria? Casamentos arranjados, relações das quais você não quer participar e é obrigada. E elas passaram por isso. E elas não tinham recurso, não tinha terapia, não existia Instagram, informação a um clique, não existia nada disso. Então elas não elaboraram isso e isso vem passando. Quando eu olho, o que eu faço? E eu curo isso em mim, eu vou curar isso 7 gerações para antes de mim, começando da minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó e assim sucessivamente, até 7 gerações atrás. E 7 gerações à frente, as minhas filhas, as minhas netas, as minhas bisnetas, né? E assim sucessivamente. Então veja, o buscador ele tem essa missão, digamos assim. Então, se você quebra muitos padrões, você é essa pessoa. Eu vou contar uma história aqui para ilustrar isso, que aconteceu bem recentemente e tem muito a ver com os campos morfogenéticos. E que é assim: eu tenho uma amiga que recentemente foi acometida pelo Covid. E ela é muito expansiva, muito inteligente, não estava nessa vibração do medo. Só que tinha um detalhe: ela é essa buscadora, ela é diferente, ela é a ovelha negra, é a que não segue tantos padrões. E existia nesse caso algo muito curioso, que toda a família dela tinha medo que ela pegasse. Por quê? Porque fuma cigarro e daí ficou com medo de acometer os pulmões, enfim. Aí ela pegou o Covid, né? Foi acometida dessa infelicidade. E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu tinha visto recentemente uma entrevista do Dr. Rupert Sheldrake,
onde ele fala sobre essa questão de como o campo morfogenético, né, o campo de informações da família, reagiria com as doenças. E falou exatamente do Covid. Então, ele falou o seguinte, que a partir da pessoa que se um elemento da família, melhor, vamos voltar, se um elemento, pegar um canudo para exemplificar, se esse elemento da família, ele é acometido dessa doença, quando conforme ele reage, e se ele reage bem, ou seja, ele vence, ele não convalesce, ele não morre, ele consegue criar um padrão dentro do sistema familiar de informação de como vencer. E daí o próximo que vier já vai ter essa informação. Não é fantástico? Ou seja, e ela conseguiu, lógico, passar bem por isso. E o mais curioso é que haviam parentes dela, isso foi o mês passado, que ela foi agora, começo de outubro. E haviam parentes dela que não estavam saindo para nada, absolutamente para nada, desde março. E depois que ela passou por essa experiência, que todo mundo ficou apavorado e disse que foi um rebuliço, porque de toda a família, do pai e da mãe, ela foi a única que conseguiu a proeza. Mas o que ela ensinou para eles? Que é possível sim passar bem. E ela passou bem, né? Em vista de tantos relatos que nós temos por aí. Então, quando a gente consegue criar um nível de consciência dentro da família de que é possível fazer um pouquinho diferente, não é fazer melhor, não é fazer mais, não é com arrogância, tá, gente? E não é excluir o que foi feito, é olhar para aquilo com amor, ver que eles fizeram tudo o que podiam fazer da forma como eles fizeram e que foi assim que a vida chegou para você e está tudo bem. E ao acolher isso, você faz um pouquinho diferente já com essa bagagem, percebe? E aí você deixa um novo registro de informações para as futuras gerações. Sem mais delongas, eu quero ler o texto para vocês. Do Bert. As chamadas ovelhas negras da família, na verdade, são caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Eu acho linda essa frase. Continua. Os membros de uma árvore não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar. Aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo em contravia dos caminhos marcados pelas tradições familiares. Aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados. Esses são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam o novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Percebe? Desabrocham novos ramos, novos caminhos para a árvore genealógica, para a evolução da família. Continuando. Graças a estes membros, as nossas árvores renovam as suas raízes, porque vem com uma nova informação. Tá. A sua rebeldia é terra fértil. Sua loucura é água que nutre. Sua teimosia é novo ar. Sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu vejo assim que existe
4, 5 gerações atrás, um time de ancestral falando, vai, vai, chegou nossa hora, vai, vai. Sabe, como se estivesse torcendo, te passando bastão para você poder ir adiante. É assim que eu vejo, é assim que eu quero que vocês sintam aí também. Onde eu parei. Tá, então eu falei aqui, sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar, sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. Percebem? A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para as nossas árvores se não fossem por elas, as ovelhas? Quem criaria novos ramos? Quem? Se não fosse eu e você. Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás morrerão enterrados sob as suas próprias raízes. E o conselho do Bert, que eu dou para você, que eu recebi no meu coração e eu quero dividir com vocês, eu quero que você leve para o seu coração essa frase, que é a seguinte: que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade, como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os seus ancestrais. De novo. Tu és o sonho de todos os seus ancestrais. É a nossa vez de fazer a nossa parte. E de fazer com amor, com reverência e gratidão. Eu vou voltar aqui porque existe uma questão aqui sobre a boa e a má consciência, que é um trecho que ele fala assim, a árvore genealógica, quer dizer, a nossa família, né, a nossa ancestralidade toda, por inércia, ou seja, por ficar parado, e por uma questão de sobrevivência e por uma questão de já ter aprendido aquilo com os que vieram antes, estão acostumados a fazer aquilo por uma questão de pertencimento. Quererá, então a árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, ou seja, quererá continuar as repetições de padrões, as dores, os traumas, os dramas, que vem em forma de memória e são externalizados na nossa vida, né? Que a gente é tomado inconscientemente por aquilo e começa a repetir. O que faz a tarefa nas nossas ovelhas, um trabalho difícil e conflituoso. E aqui entra a questão da boa e a má consciência, que eu já falei. Se você não viu, você volta um pouquinho ali, tem um vídeo que fala boa e a má consciência na visão sistêmica. E a boa consciência, ela não quer dizer que é boa de bondade. A boa consciência, ela quer dizer que a gente faz tudo para pertencer. Tudo para estar ali naquele lugar, pertencendo àquele grupo, daquele jeito. Então, para que ninguém fique chateado comigo, eu tenho que seguir um padrão, tenho que ir todo domingo em determinado lugar, assim, porque senão eu estou fora, percebe? E isso traz um pesar pra gente, porque o pertencimento é sobrevivência. Quantos de vocês já fizeram algo, um grupo de amigos que não estava muito afim de fazer aquilo, mas fez para pertencer? Quem nunca? Pensa aí
se você já não fez isso. E existe a má consciência, que é o quê? Aquele que faz algo diferente. E esse má consciência não quer nada dizer que é mal, que é maldoso. É só diferente. Como assim? Então, ao invés de eu ir todo domingo de manhã na missa, eu vou no Parque do Ingá fazer meditação. Eu estou agindo na má consciência, estou fazendo diferente. E isso nos traz um pesar. Então, por isso que fica mais difícil. Mas eu continuo com a ideia de que eu fico com a última frase aqui, né? Ninguém te faça duvidar. Cuida da tua realidade. Quer dizer, olha para dentro, cuida de você, cuida das suas memórias. Como se fosse a flor mais preciosa da tua árvore. Que é, você é a flor mais preciosa dessa árvore. Você precisa se olhar. Tu és o sonho de todos os seus ancestrais. Nós viemos aqui com propósito. Eu espero que você ache logo o seu e comece a fazer algo de bom. Sair desse lugar de reclamar que não recebeu o suficiente. Existe um conto que fala sobre as moedas do Juan Garriga. Qualquer dia eu trago ele para vocês. Por hoje eu quero ficar com essa reflexão. E eu quero que você me diga aí se você é essa ovelha negra da família. Essa ovelha holística, essa ovelha que traz o novo, que vê além. Se fez sentido para você, compartilha com alguém. Tenha um novo olhar sobre a sua rebeldia e faça algo bom com isso. Eu sou Fabrícia Custódio, eu estou aqui para trazer essa visão sistêmica para o mundo, para trazer essa leveza que eu sinto na minha vida. Gratidão por você ter me visto até aqui. Eu vejo você, você faz parte. Ubuntu para você. Namastê.